Olá pessoal, Júlio aqui. Vamos fazer agora aqui uma aula sobre áreas. Vamos pegar a área dos quadriláteros inicialmente, para a gente ver a formulazinha de cada quadrilátero, como é que é. Aqui temos o quadrado, né? Lembra que a área que a gente quer calcular é essa região interna aqui, ó. É a parte de dentro, a área limitada pelos lados da figura, tá? Se esse lado aqui mede L, esse aqui de baixo também mede L. Esse também e esse também, todos os quatro. Por quê? Porque a figura é um quadrado. Lembra que quadrado, todos os lados são iguais. Então, para calcular a área dessa figura, você vai simplesmente fazer lado vezes lado. Um lado vezes o outro. E lado vezes lados, a gente sabe que é lado elevado a 2. Ou seja, lado ao quadrado. Então aqui a gente tem a área do quadrado. Então, peguemos aqui um exemplo bem simplesinho. Se eu tenho um quadrado, saiu muito legal não, mas tudo bem. Vamos supor que um cômodo da sua casa aí, ele é 5 por 5. Então, qual que é a área desse cômodo? Você vai fazer, então, a área é 5 metros por 5 metros, tá? Ou 5 elevado a 2. 5 metros por 5 metros vai dar 25 metros ao quadrado. Então, esse resultado aqui é a área dessa região aqui, dessa figura. Simples, né, pessoal? Quanto a isso aqui, sem problema nenhum, né? Exercício fácil, fácil, fácil. Vamos para a área do retângulo. Olha só, praticamente o retângulo não muda em nada. A área da superfície também é essa interna aqui. É a região limitada pelos lados. Só que o retângulo, ele tem dimensões diferentes entre largura e altura aqui, ó. Ou comprimento e largura também. Se aqui vale 10 metros, por exemplo, aqui pode valer 6 metros, né? Então, só exemplificando. Então, para a gente escrever uma areazinha, uma fórmula de área para essa figura, a gente vai colocar aqui comprimento. Então, vai colocar um C de comprimento e um L de largura. Então, a formulazinha ficaria C vezes L. Tem livro que coloca base vezes altura. Tem livro que coloca só A e B. Tá? Mas eu coloquei C de comprimento e L de largura. Então é só multiplicar essas duas medidas. Então, vamos fazer nosso exemplo aqui. Vamos colocar medidas aqui de... Vamos supor que é uma folha, uma cartolina. Vamos ver, vamos supor que aqui seja 40 centímetros por 20 centímetros. Como que a gente ia fazer para calcular a área? Ué, só multiplicar essas duas medidas, 40 vezes 20. Agora, você não pode ter dificuldade em fazer conta, né? 4 vezes 2 aqui é 8. Acrescenta esses dois zeros, fica 800. 800 o quê? Centímetro quadrado. Essa aqui é a unidade de área. Tá? Tem que pôr esse quadrado aqui. Quando você estiver trabalhando na construção civil, como se todo mundo fosse trabalhar, né? Aí está lá a medida no projeto. Você tem que saber se é 800 linear ou 800 de área, ou 800 de volume.
Então, por isso que a gente coloca a notação elevada a 2 para saber que é de área. Mas não é só na construção civil, não. Em outros ramos também se usa. Área do paralelogramo. O paralelogramo a gente vai fazer o seguinte agora. Ele é quase igual ao retângulo aqui em cima. Só que ele está meio tortinho, né? Está torto para o lado. Se a gente endireitar ele, ele fica que nem um retângulo. Então, por isso a gente vai fazer uma altura, ligar uma medida aqui. Vou ligar a pontilhada aqui, para a gente saber que essa medida é imaginária. Então, a reta imaginária, perpendicular à base. Perpendicular é quando forma ângulo de 90. E isso aqui a gente vai chamar de altura. Com um Azinho aqui. E essa região de baixo aqui a gente vai chamar de base. Eu vou chamar de Bzinho. Tá? Lembra que essas notações aqui podem variar, tá, pessoal? Pode ser qualquer um. Se você pensar aqui, ó, esse triângulozinho que ficou aqui, se eu vir com a tesoura e recortar ele, ele cabe perfeitamente aqui, ó, formando um retângulo. Usa a imaginação aí e vê, arranca esse triângulo aqui, aí aqui fica reto, né? E esse triângulo preenche esse espaço aqui, ficando reto aqui também. Forma um retângulo. Então a área do paralelogramo é base vezes altura, igual a do retângulo. Base vezes altura. Então essa é a formulazinha. Então você precisa conhecer essa medida para calcular a área. Essa e essa. Então, mesma coisa do outro. Vamos fazer um exemplo bem simplesinho. Suponha que a gente tem um paralelogramo aqui. A altura aqui é 2 metros. E a base 5 metros. Como é que a gente chega na área disso aqui? Ué, não é base vezes altura, então é 5 vezes 2. 5 vezes 2 vai dar 10 metros quadrados. Então tá aí a área. Tá aqui a fórmula. E lembra que essa área é a área dessa região toda aqui, hein? Do paralelogramo todinho. Beleza? Vamos para o próximo. Área do trapézio. O trapézio a gente vai precisar de 3 medidas. A gente vai precisar dessa medida aqui, que a gente vai chamar de base maior, então vou chamar de B maiúsculo. Essa medida aqui, que a gente vai chamar de base menor, então vou chamar de B minúsculo. E também a gente vai precisar da altura do trapézio. Então eu vou chamar aqui de Azinho. Então, para calcular a área do trapézio, você vai somar as duas bases, base maior mais base menor, vai multiplicar pela altura, e esse resultado todinho você divide por 2 no final. Então, com essa fórmula, você acha
a área da região achurada, que seria essa área aqui. Certo? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo. Suponha que tenhamos um trapézio onde aqui vale 12 metros, aqui vale 8 metros, e a altura aqui vale 4 metros. Como que eu vou saber a área dessa figura? Ué, simples, 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 né, pessoal? É só utilizar a fórmula. Qual que é a base maior? 12. Que é essa medida aqui. Soma com a base menor, que é quanto? 8. Multiplica pela altura, que é 4. E esse resultado divide por 2. Quando eu somo 12 com 8, dá 20. Vezes o 4, dividido por 2. O 20 vezes o 4 dá 80. E 80 dividido por 2 dá 40. 40 o quê? Como a unidade aqui está em metros, então é metro quadrado. Tá? Não esqueça da unidade. Tá aí o resultado. E essa aqui é a nossa área. Nossa fórmula, né? Tem esse trapézio aqui, tem também esse modelo de trapézio que é chamado trapézio reto ou trapézio retângulo. Qualquer diferença? Nenhuma. A única diferença é que esse lado aqui faz um ângulo de 90 com a base. Então, se ele faz um ângulo de 90 com a base, eu já posso dizer que esse lado aqui é a altura. Esse aqui é o Bzão, base maior, e esse aqui é o Bzinho, base menor. Tá? A única diferença é essa. Mas você calcula a área normal com a mesma fórmula. Você só tem a altura de graça aqui, ó. Não precisa, às vezes, ter que achar essa altura aí. E por fim, pessoal, por fim, a área do losango. Losango é essa figura aqui de 4 lados, 2 paralelos entre si, 4 lados iguais, só que ela está meio espichadinha. Para saber a área dessa figura, eu preciso saber essa medida aqui, ó. Essa medida aqui é a diagonal dessa figura. E também preciso saber essa medida aqui. Que também é a diagonal da figura. Só que perceberam que essa aqui é maior, né? Então vou chamar ela de Dzão, de diagonal maior. E essa aqui é menor, vou chamar ela de Dzin, diagonal menor. As diagonais formam ângulo reto aqui, ó, são perpendiculares. Então a área dessa figura, como é que você vai calcular? Você vai pegar a diagonal maior, multiplicar pela diagonal menor e dividir por 2. Suponhamos que, vamos fazer já no desenho aqui para eu não ter que fazer outro, porque esse desenho é difícil de fazer. Vamos supor que essa diagonal maior vale, sei lá, 8 centímetros. Vou pegar uma figura bem pequenininha. E essa aqui, 4 centímetros. Ora.
Se eu vou calcular a área dessa figura, então eu pego 8 vezes 4, divido por 2. 8 vezes 4, 32, dividido por 2, vai dar 16. Como a unidade é centímetro, então aqui é 16 centímetros quadrados. Então tá aí o resultado, a fórmula, tudinho para vocês, tá bom? Pessoal, vamos fazer os exercícios agora e qualquer dúvida pode perguntar.